Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Esteticast, o podcast que conecta estética, saúde com uma pitada de curiosidade. E o papo de hoje é muito importante, principalmente para o profissional que trabalha na área de odontologia com foco na estética facial. A gente vai falar sobre anatomia humana. Como esse assunto é muito importante, tanto para dar segurança para os procedimentos e também para os resultados dos seus pacientes. E ninguém melhor para falar de anatomia. Gente, esse cara, eu não tenho nem o que falar. Não dá para falar o currículo dele todo aqui, né? Que inclusive é meu professor e eu tenho essa honra, vou contar esse segredo, mas não dá para falar o currículo dele porque tem umas 1000 páginas. Professor doutor Fábio Prosdóximo, professor cirurgião dentista, mestre em neurociências, doutor em patologia bucal, pós-doutorado em medicina, uma verdadeira referência quando a gente fala de anatomia. Primeiro, muito obrigada por ter aceito, é uma honra e vamos dar continuidade nesse papo. Eu que agradeço, muito boa tarde a todos. Conversar um pouquinho sobre a anatomia na estética. Isso aí. Doutor Fábio, sua formação é extremamente sólida, né, dentro desse currículo enorme que o senhor tem, com muito conhecimento. Começa falando pra gente como a odontologia te levou para o caminho da anatomia e da neurociência. Interessante essa pergunta, porque eu sempre fui um profissional clínico. Sim. E eu participei no início da carreira ali com a área de implantodontia, que naquela época não era nem reconhecida ainda pelo Conselho Federal de Odontologia. E o meu sócio, um grande amigo, ele já era professor de anatomia humana. E eu atendia a equipe dos chefes dele, anatomistas, e acabaram fazendo um convite para poder participar da equipe. E foi justamente dia 12 de abril de 96, então há quase 30 anos, e acabei indo para a minha faculdade, onde eles eram os professores, e depois a carreira acadêmica ela é meio que óbvia, né? Então acabei assumindo a carreira de anatomista, conheci o professor Didio, que era uma referência mundial em anatomia, e ele me abraçou. Sim. E falou, você vai se tornar um bom professor de anatomia. E devo a ele a minha carreira de anatomista, né? E aí veio toda a carreira subsequente, né? E aí o mestrado na Universidade de São Paulo, logo após a especialização também lá na USP, foi justamente em neurociências, onde era necessário para a equipe alguém da neuroanatomia. E acabei sendo colocado na neuro meio que assim de esgueio, né? De sopetão. De sopetão, sem querer muito ali, porque é a área mais, sei lá, mais temida, né, da anatomia, mas eu acabei me encontrando. E aí, participei do laboratório da professora Maria Inês Nogueira, uma pessoa absolutamente incrível, me abraçou lá na Universidade de São Paulo, e depois o doutorado com o professor Fábio Dalmas, e a carreira de pós-doutor em biologia molecular lá na medicina, né? Mas chegou para mim assim meio que de lado, porque a minha área era clínica. Uhum. E aí a anatomia acabou se tornando a minha carreira, né? Então hoje estou trabalhando em algumas faculdades, incluindo a nossa Universidade de São Paulo. Ótimo. Uau! E também na minha, tá? Ele é meu pro. Professor, hoje em dia se ouve muito falar das questões dos cirurgiões dentistas que estão entrando aí nas cirurgias faciais estéticas, né? Vai muito além do sorriso, que nós sempre falamos. Sempre nos colocamos, os dentistas, falando sobre dentes. Isso hoje vai muito além. A gente sabe que tem aí as especializações, inclusive na harmonização orofacial. E agora, com essas novas resoluções, qual a sua opinião? Lá vai polêmica. Bom, vamos lá. Eu trabalho em algumas faculdades, inclusive o CTA, o Centro de Treinamento Acadêmico, também a Faculdade de Guarulhos, a Metropolitana de Santos. Mas a minha visão ela é bastante técnica sobre isso, sempre foi. Então eu sigo muitas normas do Conselho Federal de Odontologia e do Conselho Regional, que é a clara divisão do Conselho Federal aqui no nosso estado, né? Nós temos 25 especialidades odontológicas. Dentre estas, uma das mais novas, se não a mais nova, é a harmonização orofacial, que veio para fazer uma normatização da atuação do cirurgião dentista, né? Então, primeiro, a limitação anatômica. A gente não pode fazer nada que não seja determinado pela lei. Por exemplo, a gente não pode trabalhar na região de nuca.
Então, quando eu ouço um dentista falar de cabeça e pescoço, na verdade é a face que a gente trabalha, né? Sim, então sim. não é cabeça e pescoço, né? Então, essa primeira visão ela é anatômica, ela é técnica. E isso inclui a área de atuação da harmonização orofacial. Eu acabei tendo que fazer a especialização em harmonização orofacial para poder trabalhar um pouco melhor com essa ideia que a princípio eu fui contrário. Depois fui convencido por uma paciente a fazer a melhora da autoestima. E aquilo me animou muito a pensar e falei, poxa, se eu vou criticar, eu tenho que saber o que que é. Aí acabei estudando ali os 2 anos de especialização e encontrei um mundo diferente. Um mundo onde a odontologia não se restringe somente à boca. Sim. Porque fora o cirurgião bucomaxilofacial que atua em cirurgias de trauma, cirurgias ortognáticas, cirurgias de uma amplitude maior que exigem um aspecto hospitalar, então de uma grande clínica, o dentista ele fica muito limitado à área da cavidade bucal. Então é dente, palato, na gengiva, né, os Sim. lábios. E a harmonização orofacial expandiu muito. Sim. Muito a área de atuação do cirurgião dentista, o que eu acho fantástico, o que eu acho ótimo, porque é sempre bom expandir a sua área, né? Sim. Uma outra especialidade que acabou de também ser determinada pelo Conselho Federal é a odontologia hospitalar. Então a gente está Exato. começando a cercar essa área, né, da odontologia Sim. hospitalar, cirurgia bucomaxilofacial, harmonização orofacial, e agora, né, a nossa grande novidade a partir de janeiro, né, do nosso congresso Internacional de Odontologia de São Paulo, nosso CIOSP, que é um dos 2 maiores do planeta, né? A gente é referência, né? A odontologia brasileira é referência em todas as áreas no planeta inteiro, né? Enfim, isso foi discutido e o presidente do conselho ele citou essa normatização de homologação das cirurgias estéticas de face, que vão incluir áreas que a ROF não atende. ROF é a harmonização orofacial, né? E eu acho que alguns aspectos são importantes a gente abordar aqui. Eu sou a favor dessa nova especialidade, como sempre seria a favor das cirurgias odontológicas, né, minha área clínica. Mas eu acho que algumas exigem uma especialização ainda mais forte do que aquela que é preconizada pelo Ministério da Educação e o próprio Conselho Federal. Com certeza. Então você observa que hoje o cirurgião bucomaxilo ele já tem uma boa experiência com esse tipo de atuação clínica, assim como também o harmonizador orofacial. Hoje, em uma expressão muito pequena, nós temos poucos especialistas em harmonização orofacial. Parece que tem muito, mas realmente tem pouca gente. Eu lembro do começo do implante. O implante foi assim. Muita gente fazia cursos, né, mais curtos e já aplicavam isso nos seus pacientes. Isso também agora se observa na harmonização orofacial. E nada contra. Sim. E nada contra. Eu só acho que você tem que ter uma formação sólida. E a coisa mais importante que a gente aprende, né, em faculdade da área de saúde é, claro, a minha disciplina. Não vou falar mal da anatomia, né? A anatomia é a minha carreira, né? Mas a anatomia ela é básica. E eu vejo que a anatomia, ela nem sempre é tão profunda quanto deveria. Sim. Por causa da carga horária que é determinada, né, pelo curso. Então, deveríamos ter uma anatomia, por exemplo, em cadáveres, deveríamos ter uma anatomia, né, em softwares, em elementos de plástico, de acrílico, né, que são muito bons hoje, antigamente eram muito ruins, os de hoje são muito realistas, é muito bacana de fazer isso, né? O congresso que tivemos agora em Guarulhos, em novembro, o Congresso Brasileiro de Anatomia foi um grande sucesso, né? E a gente abordou muito isso, o cadáver fresh frozen, né? O cadáver que ele não sofre nenhum processo químico, ele é simplesmente congelado. Nossa. É diferente do que sofre processo de injeção de formol, de glicerina, né? Essa manutenção de álcool, às vezes, né? Então são fixações que são mais... que não preserva exatamente como o indivíduo é. Já o fresh frozen, a gente tem uma certa tranquilidade de poder trabalhar cirurgicamente nele e treinar, né, os profissionais. Mais próximo da realidade, né? Ele é muito próximo, né? Então, é interessante a gente falar, né? A gente sempre imagina, né, uma coisa assim, né? Mas o cadáver fresh frozen, para estudo, ele é absolutamente sensacional. Revolucionou o ensino da anatomia. Então, Que poucos lugares ainda tem, né, professor? Em São Paulo, eu ousaria dizer que são algo em torno de 10 institutos que tem, né? Um é lá o próprio CTA, lá no Ipiranga, um outro é o IDAC, ali na Aclimação, algumas outras universidades têm, alguns outros institutos também, né? Posso falar aqui da FACOP, de algumas outras universidades, mas
a gente ainda tem uma certa restrição de custo. A manutenção desses cadáveres é extremamente cara, né? Manutenção com um gerador, né? Porque não pode, né, perder a temperatura, descongelar, exatamente. Então, um técnico específico para isso não é fácil, não existe um curso para formar esses profissionais, né? É mais fácil ter professor do que o técnico de laboratório que saiba mexer com isso, né? É um profissional que está em falta no nosso mercado. Enfim, voltando para o papo inicial, né, eu sou a favor dessas cirurgias, mas com uma certa limitação técnica de não oferecer nenhum risco pré, trans e pós-operatório aos nossos pacientes. Desde que sejam muito especialistas, né? Um ultra especialista, né? Tanto que o conselho pensa em liberar essa nova especialidade só para quem tem ali uma outra especialidade prévia, como a cirurgia bucomaxilo, né? O Também harmonizador orofacial, no que eu acho que está correto. Sim. Doutor, com relação a isso que você está falando, né, sobre ser especialista e tudo mais, você acredita que hoje a estética orofacial está sendo banalizada por alguns profissionais? Como que a anatomia, né, humana se torna um critério ético nesse cenário? Porque hoje, não sei se, com certeza o doutor deve acompanhar também essa questão do mercado, mas a gente observa muito, principalmente nas redes sociais, levando para o meu lado do marketing, muitas pessoas se denominando especialistas, né? E como que o doutor acha que deve ser conduzida essa questão? Porque, como você falou, tem que ter de fato conhecimento, né? Então, a pergunta é excepcional, Mari. Eu acho que é assim, tecnicamente, você tem que respeitar sempre a ética pessoal e a profissional, né? São dois aspectos bastante interessantes. E o que eu vejo é assim, a estética tem um limite, inclusive, do ridículo, que expõe o paciente a uma não funcionalidade de algum músculo do lábio, do nariz, do olho, qualquer região que você atenda o seu paciente. Então, aquelas atuações profissionais exageradas, que são fora do contexto funcional e estético, é que tornam, às vezes, uma especialidade ser atraente para alguns profissionais que não são tão especializados para realizar aqueles procedimentos. Então, uma coisa que eu aprendi faz muito tempo com a referência histórica em estética facial, que era o professor Ivo Pitangui, um cirurgião plástico carioca, o mais famoso, né? Revolucionou a história da cirurgia plástica mundial. Eu tive o prazer de conversar com ele muito rapidamente num congresso, e eu perguntei a ele. E ele falou, o que você quer perguntar para mim? Eu falei, nossa, professor, que honra, né? Mas o que é uma cirurgia plástica, né? Que era o assunto da palestra dele, ideal? Essa é a pergunta de $1 milhão. Eu falei, qual que é a resposta, então, da pergunta de $1 milhão? E ele falou assim, muito fácil, é aquela que ninguém percebe. Isso já mostra, né, que a sua atuação na melhoria da estética de um indivíduo tem que ser delicada, tem que ser paulatina, não é tudo de uma vez. E não é o que a gente observa. O mercado, ele tenta mostrar que quanto mais você mexe, melhor fica. O exagero, né? O exagero, exatamente. Um padrão que foi criado que não existe, né? É um padrão de beleza inalcançável. Exato. É inalcançável. Então, existem pessoas que não sabem realmente o que querem, e um profissional que não está muito preparado, vamos dizer assim, né? É duro falar assim, mas um profissional que não tem essa visão até de humanidade, eu penso. Sim, com certeza. Porque você promover um procedimento que vai descaracterizar aquele indivíduo, por que faz isso, né? Não é porque o paciente deseja muito uma coisa que você não possa explicar para ele o que é ideal, né? Olha, eu penso que a gente pode fazer isso, eu penso que a gente deva fazer isso. Se posicionar, né? Se posicionar mesmo porque... Até porque ele que estudou, afinal de contas. E mesmo porque, Maria, assim, eu prezo muito o meu nome. Sim. Sou eu que assino embaixo o procedimento que eu fiz no meu paciente. Então eu tenho que ter essa responsabilidade de mostrar que a anatomia daquele paciente, né, eu nunca vou virar um Brad Pitt na minha vida, né, eu posso ficar um pouco menos feio, mas então melhorar algum aspecto que eu queira melhorar, né, às vezes um lábio, às vezes uma olheira, às vezes um aspecto de uma pele que está um pouco mais caída, né, você melhorar isso daí paulatinamente. Eu sempre falo muito isso para os pacientes, é o melhorar e não mudar. É exatamente isso. Porque tem pessoas que chegam, inclusive, com fotos de artistas, eu quero ficar assim. Aí a gente já olha e fala, pera lá. É um pouco difícil, né? Tem que tomar cuidado com o que fala, mas
São muitas, não são poucas. E é isso que hoje, infelizmente, também traz as redes sociais. Esse padrão de Exatamente. beleza inalcançável. Isso que você falou da rede social que você tinha comentado, né? Eu tinha até esquecido de comentar agora. A rede social, ela cria um ambiente virtual que não existe, Sim. Exato. né? A gente sabe das histórias das pessoas que estão, né, ali tira uma foto e acabou de tirar a foto, já olha um para um lado, outro para o outro, né? É uma vida Exato. irreal. Fake. É Uma uma vida vida, fake. Uma exatamente, fake. uma É vida, isso e a mesmo. vida não é fake, a vida ela é real, né? Então você Sim. pode às vezes determinar num paciente um trauma de um tratamento que é desnecessário nele, naquele Sim, com momento pelo certeza. menos, né? E às vezes pode até ficar, né, me corrija se estiver errado, bonito esteticamente, mas daí vai na parte funcional Exatamente. prejudicar, né? Não, Exato. a sua argumentação é perfeita, porque o profissional de saúde sabe que a primeira função dele não é a estética, é a função. Exato. Ele Sim. sabe disso. Eu não posso prejudicar a função em nenhum aspecto. Aliás, a ideia original era de melhorar a função. Depois, claro, A né? parte Sim. estética. Assim como a silicone, né, nas mamas também foi feita por um pós-operatório, né, de uma mastectomia de um câncer, por exemplo. E depois, claro, se aplicou para a estética, o que está certo, é uma Sim. variação daquela técnica, né, como as estéticas faciais também. Eu só penso que essa banalização da mídia social, Sim. feita por pessoas que não têm, às vezes, a capacidade de corrigir uma intercorrência, ali, um erro, né, ou então uma alteração, nem derivada de um erro, sabe, Karen? Às vezes é assim, uma alteração anatômica mesmo. Sim. É por isso que eu fixo muito, eu prezo muito o aspecto da disciplina mais básica que a gente tem na saúde, que é a anatomia. Então, quando você conhece a anatomia do indivíduo, né, sequência de músculos, né, de artérias, de veias, né, dos compartimentos de gordura, dos ligamentos, da própria pele, você tem uma chance melhor de fazer um trabalho mais eficiente, mais eficaz, mais adequado. E é isso que torna, né, a área de Sim. saúde fantástica, né? Você não vai acertar todas as vezes. Exato. Sim, Mas até você tem que porque, né, é uma chance de ser daquele jeito, mas exatamente. tem os casos ali Tem as que fora da variações, regra, né? as variações, Exatamente. indivíduos que têm um músculo de um lado e não tem do outro, e não tem Sim. por quê. Não tem porque é uma carga genética, não tem Sim. porque é uma alteração congênita, não tem porque teve um trauma e foi alterado, uma medicação que às vezes, né, alterou Uhum. aquela região, uma nutrição que não foi adequada, né, um fator hormonal, são N alguns fatores. fatores. São alguns fatores, onde a anamnese, ou seja, eu conhecer você, é fundamental. Eu tenho que saber quem você é, que remédio você Sim. toma, se você nasceu de parto natural, se você teve uma vida nutricional adequada, você já passou por alguma cirurgia estética, você tem alguma aplicação. Então, tudo isso é Sim. importante, o diagnóstico do Sim. que eu vou fazer. E depois eu converso, olha, a gente pode fazer isso, a gente pode fazer aquilo, vale a pena fazer isso, porque você não pode visar somente, né, o Dinheiro. atendimento, né, naquilo que o paciente deseja, como você falou, né? Eu Sim. quero ficar desse jeito, dá para melhorar, dá para aproximar e também pensar somente na remuneração, né? Exatamente. Esse é um aspecto que foge da ética, inclusive, Sim. né? Claro que você vai ser remunerado pelo seu trabalho, mas Sim. você não pode fazer um trabalho pensando, né, Somente no É. valor, naquilo. né? Nós falamos isso no episódio passado também, com a nossa advogada, né? Exato. A Eduarda, justamente por conta disso, porque de se posicionar, o profissional se posicionar, falar assim, não, isso não me cabe, né? Não vou Exatamente. fazer este procedimento, não deixar que o paciente que determine qual é a forma, o que ele vai Sim. fazer, até porque, eu vou ganhar R$ 1.500 num procedimento, 2.000, só que depois pode vir um processo aí que vai Sim, gerar um dano muito maior Muito financeiramente. pior. exatamente. O professor falou agora, e lembrei de um gancho super importante, que é uma polêmica também, que muito se fala, do PMMA, polimetilmetacrilato, que não foi feito para o que está sendo hoje, né? Na época dos aidéticos, eram feitos para preencher, né? E hoje se banalizou de um jeito. O que você acha disso? Eu acho que assim, nada serve para tudo. Eu ouvi isso Exato. de um professor quando eu era ainda aluno de graduação, e essa frase me permeia a carreira, né? Nada serve para tudo. O PMMA inicialmente foi feito para reposição, né, de massa muscular, Sim. né, em pacientes que eram soropositivos, né? E como é um material mais barato, mais Barato. acessível, né, mais fácil de ser aplicado, ele foi colocado, né, no início, né, dessas tentativas de estética junto com silicone injetável, né, Uhum. industrial inclusive. Mas o PMMA ele não tem um caráter estético refinado para a face. Sim. Então ele pode ser usado, sem dúvida, só que
o treinamento para isso é extremamente técnico e pequenas áreas e de menor interesse estético. Exato. Então, assim, por exemplo, uma reposição de um bíceps braquial, né, que sofreu ali um trauma, né, uma região glútea, por exemplo, ele está mais adequado porque não é uma área de estética tão refinada quanto a Sim. face, né? Mas na face, não é que eu não recomendo o PMMA, eu acho que tem uns materiais mais Muito apropriados, melhores. melhores e de fácil manipulação. E com menos riscos, Um vamos risco muito dizer menor. assim. Porque o PMMA, ele tem, né, professor? Muitos Ele riscos. não é reabsorvível. Então, esse é Exato. o principal aspecto, assim, negativo, né, do Uhum. PMMA. Como ele não é reabsorvível, é difícil uma correção com ele. Sim. Então, alguns pacientes chegam no consultório precisando que esse PMMA que foi colocado seja removido. Não é uma cirurgia fácil, o protocolo não é muito bem estabelecido. A gente fez alguns casos no lábio inferior, por exemplo. Não é tão simples. Olha que a gente tem uma certa experiência cirúrgica, mas eu lembro de um caso que eu operei junto com o Dr. Benhur Brol, que é um grande amigo meu, um indivíduo sensacional. Foi ele que me trouxe para a harmonização orofacial. Faço aqui uma reverência. Ele foi meu aluno. Olha. E hoje é um grande amigo. E eu lembro da gente fazer algumas cirurgias de remoção de PMMA. São cirurgias críticas. A gente, do ponto de vista estético, não do ponto de vista de saúde, né? Sim, de cuidado de vida do paciente, mas é crítica do ponto de vista de acesso cirúrgico. Uhum. É uma área bastante complicada pelo posicionamento de algumas artérias, de alguns nervos específicos que ficam, né? A artéria labial, por exemplo, superior e inferior, mas você tem ali que fugir desses problemas, que às vezes podem obliterar a qualidade da irrigação sanguínea e determinar uma necrose, por exemplo, por compressão. Certo. Então a artéria que devia passar tanto de sangue, né, um volume adequado de sangue para nutrir aquele tecido, acaba não nutrindo, o que vai determinar talvez ali, né, uma dor aguda até uma necrose. Uma né? necrose. Então o PMMA... uma TEP também, né? Exatamente. O PMMA, eu não sou contra o PMMA. Eu só acho que tem materiais que são mais fáceis de trabalhar. Sim. Até, não sei se o professor acompanhou nas redes sociais, né? A Mayara Card, por exemplo, foi usado o PMMA no rosto, né, na face dela. E ela queria fazer a remoção. E ela foi em alguns especialistas e eles não recomendaram. É porque ao redor do PMMA se forma uma fibrose, como se fosse um corpo estranho. Então a técnica cirúrgica ali é muito semelhante à de remoção de um cisto. Sim. Né? Você vai fazendo a abertura ali do sítio. Né? Toda a cirurgia tem um princípio técnico, que é a diérese, a exérese e a síntese. Você abre, você mexe e você fecha. Né? Então é uma sequência, né? Que quase toda a cirurgia tem. E o PMMA nessa parte estética é fácil de injetar e difícil de tirar. Você tem que fazer uma incisão. E incisão em face sempre tem um risco de você romper ali um conjunto de fibras de músculos, porque os músculos da face eles são muito superficiais. Então, se você imaginar que a pele, né, se você olhasse por dentro, pudesse virar a pele assim, você já encontra os músculos da face. Pode te dar essas expressões que a gente faz, né, os músculos da mímica, da expressão facial. Então, remover um PMMA não é tão simples, não. Professor, a sua formação em neurociência também se conecta muito com o que vivemos na estética. Enquanto isso influencia na percepção da dor do paciente, da sensibilidade, do resultado emocional, porque isso é uma coisa que a gente lida demais. Eu sempre costumo falar que a estética está muito ligada ao emocional. Às vezes elas chegam com dores eu digo dor do emocional, gente, que com coisas simples nós tratamos. Pacientes que saem chorando de felicidade do consultório, e isso é uma coisa que não tem preço para nós profissionais. E a neurociência está muito ligada a isso, né? Eu sou muito parcial para falar da neurociência, porque a neurociência na Universidade de São Paulo, essa pós-graduação, esse mestrado, ele é em neurociências e comportamento. Uau. E aí é que vem esse viés que você comentou. Olha que interessante. Eu acho que a estética ela tem que ser acompanhada por uma equipe multiprofissional. Então, normalmente, não é só um cirurgião dentista, um médico, tem que ter também um aspecto de uma abordagem psicológica, psiquiátrica, às vezes, né? Num caso um pouco mais elevado, mais delicado. Né? Então, a percepção de dor, a percepção de autoestima, a percepção de uma melhora, o que é melhora. Então, eu concordo 100% com isso que você fala. Às vezes, uma pessoa não fica satisfeita se você modificar totalmente o rosto dela. Outras, uma leve alteração, algo discreto já é o suficiente para aquela autoestima que ela tinha. Quando eu falo ela, a pessoa, né? Sim.
essa pessoa, essa autoestima baixa, ficar mais normal, mais agradável, mais sustentável, vamos dizer assim, né? A pessoa se sentir bem. Que eu acho que é o ideal da estética. Exato. O ideal da estética não é só ficar o bonito, o belo, né? O esteticamente favorável. É o bem-estar, é a autoestima elevada. Exato. Então, você colocou de maneira perfeita. Você tem uma pessoa que, por algum detalhe, ela está chateada. Às vezes sobrancelha, às vezes os cílios, às vezes o nariz, às vezes o lábio, às vezes a bochecha, às vezes tudo isso, né? Mas entenda o seu paciente. Ele tem que te falar e você que vai analisar, você, o profissional. E você não sabe fazer tudo. Exato. E é aí que eu acho que entra um aspecto da enfermagem, entra um aspecto da biomedicina, entra um aspecto da psicologia, entra um aspecto da nutrição, né? Eu sou muito parcial para falar de nutrição, eu gosto muito disso, porque o atendimento estético, ele envolve um pós-tratamento. Com certeza. E esse pós-tratamento envolve também a nutrição, né? O uso de filtro solar, o uso dos medicamentos adequados, Cuidado né? com a alimentação. Cuidados com a alimentação, com drogas que você usa, né? Hormônios, Fumar, por exemplo. por exemplo, né? O fumar, o aspecto, né, do período menstrual, quer dizer, você tem que saber quem é o seu paciente. E essa análise, é difícil termos um único profissional resolvendo tudo. Com certeza. O aspecto de percepção de dor, né, ele está bastante relacionado à neurociência, que é um dos aspectos mais fundamentais que a gente tem. Talvez seja o mais fundamental, né, o aspecto de dor. Então, o que a gente observa, normalmente, né, a mulher ela aguenta mais um procedimento estético com dor. O homem, em geral, até por telefone já quer anestesia. Né? Você me deu anestesia? Eu falei, sim, tinha anestesia, mas por favor, primeiro venha aqui. O né? homem, ele já gripa, já tem que ir para UTI, né? Estou sentindo certo aí, tá? Comentário, assim, mas tudo bem, eu concordo, tá? Que eu não falo, né? Mas o aspecto da dor, ele é fundamental, sem sombra de dúvida, né? Então, esse limiar de dor, né? Uma escala de 0 a 10, talvez o pessoal conheça isso, né? Você tem um limiar de 0 dor e 10, que é o máximo que você pode sentir de dor. Cada um tem um limite, um limiar de dor. Então, às vezes, uma anestesia odontológica para você, cara, e você aguente uma anestesia absolutamente sem nem se preocupar. Sim. Outras pessoas, a mesma anestesia é algo insuportável. É algo assim que a pessoa não aguenta. A gente cansa de ver, né, esses vídeos por aí, né, de gente que foge de vacina, que foge de anestesia, né, que desmaia, né. Então, isso acontece. Essa percepção de dor, ela é muito individual. Muito. Isso tem que ser percebido, né, tanto pelo paciente quanto observado, né, pelo profissional que está atendendo ali aquele momento. Às vezes até pela ansiedade, né, professor? Ansiedade. Você pode juntar. Trauma. Exatamente. Hoje a gente trabalha com, por exemplo, quando possível, né, com sedação consciente em consultório. É algo que eu sou muito favorável, muito parcial, gosto muito. Isso a gente deve a uma liberação que foi colocada, que não existia na minha época de estudante, isso, nossa, há 40 anos, era proibido, porque se imaginava que a sedação seria algo semelhante à anestesia geral. E quem estuda um pouco sabe que não existe uma relação, mesmo porque sedação não é anestesia. Você ceda o paciente, você diminui aquele aspecto da ansiedade e você vai ter que, na sequência, realizar o procedimento anestésico ali, né? Tópico, infiltrativo, ou ambos, né? Mas, assim, a gente tem hoje uma gama de atendimento que é um arsenal que a gente nem imaginava há algumas décadas, nem imagina. Né? A sedação consciente, o dentista trabalhar em face, né? É uma coisa que na minha época de estudante simplesmente nem se imaginava isso, né? E eu acho que hoje a odontologia abriu uma porta enorme com as novas especialidades, né? A odontologia hospitalar, a harmonização orofacial e agora, né, a chegada das cirurgias estéticas da face. Muito bacana. E a gente vê, diante de tudo isso que o professor está trazendo para nós, que a estética, então, ela não é só uma técnica. Não Tem todo um contexto por trás. Até essa questão, falando mais da parte estética mesmo, com lidar com o paciente, até eu vejo muito essa questão da distorção de imagem, que às vezes as pessoas elas têm, né, delas mesmas. Então você olha, ela é perfeita, né? E mesmo assim a pessoa está incomodada com algo. Existem pacientes, Mara, que nunca estarão contentes. Ele sempre quer fazer alguma coisa. Acho que a Karen deve ter paciente desse jeito. A gente chama né? de paciente problema. São pacientes que nunca estarão bem, porque eles não estão bem consigo mesmo. E qual a conduta do profissional? Eu acho que a principal é você ter
bom senso, né, de vida e também um bom senso profissional. É você explicar para aquele paciente que existem limites cirúrgicos e limites estéticos, né? Não é só você ter condição financeira que você vai ter que fazer todos os procedimentos, né? Qualquer coisa que surge nova na estética, eu tenho que fazer aquele procedimento. Isso é muito comum. Você vê que vira e mexe, a gente tem procedimentos que se tornam, né, a menina do momento. Virais, né? Do momento. E meses depois, ninguém nem fala mais. Eu ouso alguém falar de tratamentos de 2 anos atrás, que eram, né, falados, e que em questão de meses surge um novo procedimento, mesmo porque essa área de estética ela é muito jovem, ela é muito nova. Então é óbvio que teremos novos materiais, novos equipamentos, novas técnicas, né? Algumas são clássicas e dificilmente vão mudar. Então a toxina botulínica A, o laser, né, a laser terapia. Sim. Então essas que são já estabelecidas, né, no dia a dia da estética, eu penso que só serão aperfeiçoadas. Algumas outras serão abandonadas, Sim. obviamente, pelo risco que trazem. Sim. Né? E aqui é um comentário anatômico, técnico, né? Eu acho que algumas técnicas cirúrgicas são bastante, eu não gosto de dizer arriscadas, mas elas são ousadas. E eu sempre penso, né, na segurança do paciente. Sim. Então, por exemplo, quando eu vejo um procedimento de lipo de papada mecânica, as pessoas brincam comigo, né? Você é radical, né? Talvez seja, porque eu conheço um pouco da anatomia da região lateral de pescoço. E não que não possa ser feita a lipo de papada, eu não sou contra a lipo de papada, eu sou a favor da lipo de papada feita com segurança. E essa segurança envolve você não atingir estruturas muito importantes da região mais lateral do pescoço, né? Nós temos aqui grandes vasos, né? A artéria carótida comum, a sua bifurcação, a veia jugular interna, o nervo vago, linfonodos, são estruturas que não devem ser tocadas. E às vezes num movimento inadvertido do operador, ou então às vezes até do próprio paciente que, sei lá, se assustou, sentiu dor, né? Ele se movimenta, ou então uma variação anatômica, aquela estrutura deveria estar num lugar e está mais próxima da área que você atua. Então eu não sou contra a lipo de papada porque eu não gosto, não é só isso. Eu vejo do ponto de vista técnico, eu conheço professores, profissionais, esteticistas, né, da área, né, de estética. Quando eu falo esteticista, é profissional da área de estética, né? Que fazem esses procedimentos de lipo de papada assim, fantasticamente bem, maravilhosamente bem, e fica um resultado muito bom, mas também já vi o contrário. Então isso me suscita um pensamento de segurança dos nossos pacientes. Então é nesse aspecto que, por exemplo, eu vejo, como você perguntou do PMMA, do polimetilmetacrilato, que ele tem indicação, é de novo a mesma frase, né, daquele professor que eu realmente, né, norteou a minha carreira. Nada serve para tudo, né? Você tem outras alternativas, você pode fazer uma ação enzimática, você pode fazer uma dieta adequada, você pode fazer, né, uma nutrição adequada, ou seja, eu acho que é o bom senso sempre, né? Que não se vende em farmácia, né? O bom senso seria bom se fosse vendido, né? Sim. Todo mundo compraria, né? E o profissional, ele também pode orientar, né, o paciente a procurar, por exemplo, um psicólogo, um psiquiatra. Deve. Sim. Né? Deve. Se ele perceber diante dessa conversa, dessa consulta, que a pessoa está com uma distorção de imagem fora da realidade, por exemplo. Nós temos indivíduos que, alguns casos até famosos, né, da Karen Carpenter, né, que, né, acabou morrendo de anorexia, de tão afetada que ela ficou com um comentário de alguém que falou que ela estava muito gorda, e ela mesmo muito magra, tomou aquilo para si. Ela acabou comendo de menos, né, muito pouco para emagrecer, e se olhava no espelho achava que estava gorda, não sei o quê, e para ela, né, aquilo foi muito complicado. Para quem não conhece Karen Carpenter, ela era vocalista de um conjunto famoso dos anos 70, 80 e acabou falecendo. E outras pessoas, né, que, por exemplo, trabalham com o contrário, né, a vigorexia. O indivíduo que está na academia, ele já está realmente muito grande, ele ou ela, e mesmo assim acha que está pequeno. Se olha no espelho, não se enxerga do tamanho que está, e acaba, né, abusando às vezes de algumas substâncias, né, até ilícitas às vezes, para ter ali um ganho da aparência que imagina ser esse distúrbio de imagem, né?
Então, assim, você, claro que tem que abordar de maneira multiprofissional, evidentemente, e orientar o paciente. Olha, você precisa procurar um médico, você precisa procurar um psicólogo, você precisa procurar um Com nutricionista, certeza. você precisa procurar um enfermeiro, quem quer que seja. Isso faz parte da profissão de saúde, você indicar a orientação correta de atuação profissional, né? Exato. Professor, na odontologia hoje tem um papel protagonista na orofacial, né? Se fala muito sobre isso. E o que um dentista precisa ter como base, além da anatomia? Vamos puxar a sardinha para Nossa, ele. você tá também, né, cortando meu Tem barato. que vai. Além da ter, anatomia. porque, Você viu? poxa vida, sem entender o básico que é a anatomia, como vai fazer isso? Acredito que parte desse princípio, né? Da anatomia. Eu sou muito parcial, a estética é uma ciência. Sim. E dentre esse aspecto amplo da ciência, vai envolver a farmacologia, vai envolver a fisiologia, a cirurgia, obviamente, né, a bioquímica daquela substância que você está injetando ou estão removendo do seu paciente. Mas eu penso que é meio que óbvio, né, que a anatomia ela participe tanto do aspecto cirúrgico quanto do aspecto de profundidade, né, maior ou menor, né, a direção de fibras de estruturas, né, então de artérias, você fugir do problema, né, que é aquilo que eu comento em sala de aula, né, você tem um problema em tal lugar, você foge daquele lugar, né, você sabe que a artéria passa em tal região, né, poxa, para que você vai procurar logo aquele lugar, né? Vai mexer ali por quê, né? Então, não sei, às vezes tem gente que tem uma tara, né, de fazer coisa errada, né? Eu quero Mexer que dê onde não errado. deve. Você fala, meu Deus do céu, mas você não estudou isso? Eu não lembro. Pô, então retome esses estudos, né? E hoje esse aspecto do cadáver fresco, congelado, né, o fresh frozen, ele dá um ganho de conhecimento que eu mesmo não imaginava como professor de anatomia há, olha, eu não posso falar mais do que mas há 5 anos atrás. Uau. Há 5 anos a gente só tinha esse tipo de treinamento em outros países, nos Estados Unidos, por exemplo. Tinha que ir até a clínica lá em Miami para fazer esse tipo de treinamento, né? E hoje a gente faz aqui, em São Paulo, né? Em vários lugares do Exato. Brasil, né? O treinamento nesses indivíduos, né? Que são, né, claro, todos legalizados, né? Perante né, Sim. a atuação, né, educacional. Então, quanto mais você treinar, menor a sua chance de errar. Não é que você não vai errar, não, né? Sim. Porque você não pode imaginar que um profissional dessa área não vai ter insucessos, né? Ou errar mesmo, Sim. né? Agora, quanto mais você treina, menos você erra. Menos Acho que você isso é um erra. princípio de vida, né? Uhum. Então, Para assim, todas, né, as todas profissões. as áreas, para todas as áreas, né? Você tem experiência, né? Professor, então cursos rápidos, eles são suficientes? O que o profissional ele deveria buscar além do básico para atuar com ética e segurança? Bom, vamos lá. A ética você aprende primeiramente Em casa. Né? Você não pode roubar do seu amiguinho, você não pode machucar seu amiguinho, né? E eu vejo que não é uma regra para todo mundo isso, né? O básico que já deveria vir de casa não vem. Então a gente observa que na faculdade, que nos cursos de pós-graduação, você não consegue passar esse tipo de conceito. Sim. Então você perguntou, né, dos cursos rápidos, nós temos vários tipos de cursos rápidos, né? Curso de 1 dia, curso de 2 dias, curso de 1 mês. Então são todos considerados cursos rápidos. Perante, né, o padrão do Ministério da Educação e Cultura. Só que eu acho que as pessoas, não é porque faz um curso de especialização que ela está apta. E não é porque faz um curso rápido que não está apta. Isso é muito individual, é a dedicação daquele profissional. Eu conheço profissionais que vão estudar a vida inteira e nunca vão conseguir. Sim. E conheço gente que fez curso até, assim, só de observar outra pessoa, fez um estágio, não fez um curso regular, e que tem uma habilidade manual e uma percepção, né, de cognição cirúrgica muito boa. Mas eu penso que quanto mais você estuda, melhor você fica. Mais Com largo certeza. fica o seu lastro para você poder, né? E enfim, eu sou muito parcial, obviamente, né? Sou pesquisador, sou professor, então é evidente que eu vou puxar, né, o meu assunto para esse lado. Sim. Porque a gente observa isso. Inclusive, quanto mais você estuda, mais você vê as suas áreas de limitação de atuação profissional. Então, muitas áreas eu não sou apto para trabalhar, porque eu sei que eu não vou fazer o melhor para aquele paciente. Uhum. Tá, a parte cirúrgica, tudo bem, eu acho que eu não tenho tanta dificuldade por causa da estrutura anatômica, mas outros procedimentos que eu ouço muito o pessoal falar, Karen, por exemplo, vamos fazer tal coisa, eu falo, meu Deus do céu, o que é isso? Né? Que substância que vai usar? Quanto que usa? Quer dizer, é evidente que você tem que ter um preparo para aquela área. Então, às vezes, um curso rápido é o suficiente.
Sim. Às vezes um curso rápido não é o suficiente. Então eu acho que o problema não está no curso, é o profissional não saber o seu limite. Ótimo. E o A tipo sua- também, né, professor? Por exemplo, na área, voltando aí para cirurgia estética, não tem como fazer um curso de 2 dias para fazer uma rinoplastia? Isso é possível? Exatamente. Eu vejo que alguns procedimentos, eles são assim, eles exigem um tempo enorme de dedicação. A rinoplastia para mim, rinoplastia é um procedimento médico. Simples assim. Então, as pessoas que são a favor, que, né, têm os seus argumentos, cada um tem o seu pensamento, mas eu vejo que rinoplastia, né, não uma rinomodelação. Rinomodelação é algo mais sutil, mais discreto, né, que às vezes resolve mesmo. Né, a aplicação de um fio, né, no nariz, para fechamento de narina, para levantamento do ápice, da ponta do nariz. Mas uma rinoplastia que exige ali uma atuação em osso, em cartilagem, na minha visão, não que um dentista não possa fazer, mas ele tem que estar habilitado para aquilo. E é a área, atualmente, a área médica, né, de cirurgia plástica, normalmente. Né, o cirurgião que está habilitado a fazer isso, já está habituado a trabalhar em hospital, então todo um aparato cirúrgico, todo um ritual cirúrgico. Né, não é simplesmente chegar e operar, tem que orientar o seu instrumentador, o seu anestesista, né, tem todo um rigor científico. Então, algumas áreas sim, outras áreas não. É aquela frase, né, que eu vou repetir aqui de novo, né? Exato. De não ter nada que resolva tudo. Não existe uma fórmula mágica. Então, para responder rápido para você, de curso rápido, eu sou a favor e seria ótimo se todo mundo tivesse o bom senso de saber, para isso eu sirvo, Sim. para aquilo eu não sirvo. Né? Então, tem muitas áreas, a grande maioria das coisas eu não sei fazer. Então, talvez na minha área eu seja um bom professor, mas em outras áreas eu não sei nem como é que começa. Então, é simples. Sim. Né? Não dá para ser bom em tudo, Ah, né? imagina. Professor, dentro do StatCast nós temos um quadro que é o Trend ou Tremenda Furada. Então, a Karen vai fazer algumas afirmações aqui pro professor e o professor responde se for algo que de fato você defende, você acha coerente, trend. Se não for, tremenda furada. Ah, o trend é bacana, é legal. Isso. Ah, E entendi. o tremenda Legal. furada é sair Gente, correndo. vai Não embora. passa. Lá vamos nós. Harmonização facial feita por quem nunca viu uma dissecação. Nem pensar. É uma tremenda Uma É furada. uma tremenda furada, né? É uma tremenda furada. Confiança total em mapas de pontos fixos sem considerar variações anatômicas. Eu não posso falar palavrão, posso? Pode? Nem ferrando, tá? Claro que não, isso daí vai variar muito de indivíduo para indivíduo. Você tem que analisar, fazer uma boa anamnese, analisar as expressões faciais, fazer um mapa, né, daquilo que você tem que estudar para cada indivíduo, né? Nós somos completamente diferentes em nós mesmos, de um lado para o outro, lado esquerdo, lado direito, eles não Exato. são simétricos. Então, como é que eu posso fazer uma coisa padronizada para todo mundo? Isso não existe, isso daí não é ciência, isso daí é venda rápida de curso. É o E que é uma mais tremenda acontece. E furada, pronto, é uma então. tremenda furada. Furada. Ai, meu Deus, agora vai. Usar a inteligência artificial para planejar procedimentos sem checar a anatomia do paciente. Vou até me esconder, porque a gente Olha, vê umas coisas. faz bem, porque a minha expressão facial, acho que ela já ia resolver o papo, né? Eu vejo a IA como algo bacana, tá? Mas é claro que é uma tremenda furada para atendimento estético, sem dúvida. Tremenda furada. Pior é que tem um monte, né? Opa. Cirurgião dentista que nunca mais revisou anatomia depois da graduação. Isso é ofensivo, hein? Isso é uma tremenda furada, tá? Falou o professor de anatomia. Tremenda furada, não dá. Odontoestética é só sobre lábios e queixo. Não, é uma tremenda furada, né? É uma área bastante grande, né? Eu quando vejo, por exemplo, um dentista falar para mim, né? Olha, Fábio, a nossa área de atuação de estética ela é muito pequena. Talvez porque não tenha estudado o suficiente, né? Nossa área é enorme, é a mais importante, é a mais fundamental. Claro que todas são importantes, Sim. né? Os membros, a região glútea, não sei o quê, mas a face é a única parte do teu corpo que está sempre exposta. Professor, então, quero te agradecer, né? Pela presença, que aula maravilhosa, assim, eu tô encantada, eu ficaria aqui horas escutando ele falar. Com certeza. Eu queria que o doutor agora falasse para nós aqui no nosso podcast quais são as redes sociais, os canais que os profissionais que estão nos assistindo podem te encontrar, até para ficar por dentro dos conteúdos que o professor compartilha nas redes sociais, enfim, os cursos, aonde o doutor anda.
Bom, eu trabalho em algumas universidades com, né, já mencionei para vocês, então tem os e-mails, né? Mas a que a gente usa mais hoje, né, para entrar em contato é o WhatsApp e o Instagram. Então, o meu Instagram é o dr.fabioprosdocimi. E o meu WhatsApp, posso passar o telefone aqui ou não? Melhor Você não. acha que Melhor não, senão Anota aí, ó, pro- 190. Anota aí. A advogada já dizendo Se não, antes da prova, não o professor pode. está, ó, Meu É, Deus, o que eu falo coitado. do WhatsApp é assim, normalmente meus alunos têm, né, Sim. os contatos, né? Mas se você achar interessante entrar em contato, entra pelo Instagram, a Isso, gente manda um conversa pouco, direct. aí a gente, né, faz algo mais privado ali, né? sim, Mas o que eu quero dizer é que assim, você pode se especializar, você deve se especializar. Não ache que a estética é algo simples, nem algo muito difícil. É só mais uma área da área da ciência, da área da odontologia, que você precisa se especializar. Então, nós temos vários lugares que são muito bons nisso. Só espero que todo mundo pense, né, em responsabilidade. Né? É Sim, muito importante sim. que você sinta isso, porque, olhando bem para você ali, né, Uhum. é você que assina os seus procedimentos. Então, você tem que ter noção que é você que é responsável por aquilo que você oferece para a população que te procura. É isso. Professor, preciso te agradecer. Eu que agradeço. Nossa, fiquei muito feliz que você aceitou o nosso convite. Já sou sua fã, já sabe, né? E a minha nota. Ela quer Tô uns brincando. pontinhos. Olha só quem me dá. O coagir o professor ao vivo. Deus, olha. Não, tô brincando. Prova Ó, daqui galera, 2 semanas, tá? Se ela passar na prova, já sabem. É, Daqui Ela meu 2 Deus. semanas tem prova, tô brincando. Tem, eu tô com mau humor, Professor. viu, pra prova, viu? Muito obrigada, de verdade. Eu Foi que uma agradeço. honra ter uma pessoa com tanto conteúdo, né? Eu vou falar de novo. Quando eu vi o seu currículo, eu falei, meu Deus, o que que a gente coloca? Porque é tanta coisa. Ela assim, Mari, eu não consigo nem baixar. Olha só, vou gravar a tela Eu pra não ti. consegui baixar. Imagina. Aliás, deixa eu fazer uma pergunta. Faz ideia de quantos artigos já publicou? Não. Eu imagino, porque são tantos. Não, mas olha, a gente às vezes se impressiona com o currículo, né? Mas ele decorre de uma carreira. É isso, é uma Ele decorre de uma carreira carreira. sólida. É uma carreira que eu já estou mais, poxa, já tenho idade, já tenho 60 anos. Então é evidente que o meu currículo tem que ser largo, tem que ser extenso. Seria estranho se um indivíduo na minha idade, né, que é da área de pesquisa, que é da área acadêmica, não tivesse um currículo, né, razoável, vamos dizer assim, né? Sim. E eu agradeço aqui todo mundo que me auxiliou nessa carreira, né, minha família, meus amigos, meus alunos, meus professores, os meus colegas, né, e principalmente Deus. Amém. Né? Muito Ele obrigada. que orienta a gente. Obrigada, professor. professor. E você que está nos assistindo, né? Assistiu até aqui, não se esquece de se inscrever no nosso canal, nos acompanhar nas nossas redes sociais e deixar aí o seu comentário, o que você achou deste episódio, porque assim, ó, foi incrível. Sensacional. Até a próxima. Até. Obrigada.